tarde a todos, com a paz do Senhor. Quero falar para você dessa tarde de uma pessoa muito especial, uma pessoa muito doce, muito amável, que é o Espírito Santo de Deus. E falar de alguns sinais, de quem tem o Espírito Santo de Deus. Amém? E um dos primeiros sinais que eu tenho no meu coração é quando, no livro de João, no capítulo 3, no verso 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Irmãos, um dos sinais de termos o Espírito Santo em nós é este nascer de novo. E o nascer de novo, ele não vem mecanizado por uma força física. Ele vem pela vontade do próprio Deus. Eu estava ali num templo, aí o pastor fez o chamado, e eu assim fui tocado por uma força que não é deste mundo. Sozinho, sem ninguém pegar na minha mão, eu me aproximei ali do altar, e foi feito o chamado, e eu recebi o Senhor Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Quando o Espírito Santo de Deus ele entra na nossa vida é transformada. Nós ficamos diferentes. Você quer ver um dos outros sinais? É a nossa feição. A formosura do nosso rosto, ela muda. Quando éramos do mundo, quando nós não conhecíamos o dono da vida, nós andávamos tristes, com o rosto apagado, andávamos em trevas. Mas quando o Espírito Santo começou a habitar no nosso coração, a gente começa a ter mais alegria, a gente começa a ter mais vontade, o desejo de viver. O nosso semblante muda. No livro de João, no mesmo evangelho de João, no capítulo 14, no verso 17, diz assim a palavra de Deus: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Eis que eu vou para o Pai, se eu não for, não virá outro Consolador. A promessa que Jesus nos fez de enviar um outro Consolador, porque para a gente não ficar sozinho. Então, o segundo sinal da gente ter o Espírito Santo é a gente viver com alegria, testificar de Deus na terra, sermos diferentes, sermos notados. Não é por ser melhores, amados. A nossa maneira de viver, no nosso testemunho de vida como cristão. A gente conhece tanta gente que fala que tem o Espírito Santo, fica indo no culto, lê a Bíblia, jejua, mas a pessoa não muda. O outro sinal está aqui, é compreender a palavra de Deus. Não é somente ler a palavra de Deus, porque a própria Bíblia fala que a letra mata e o Espírito vivifica. É ler, é entender. Amém? Porque quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos revela os mistérios. Ele nos dá revelação, nos dá conhecimento. Às vezes uma coisa que a gente lê e não entendia nada, mas hoje com o Espírito Santo habitando em nós, nós já temos uma revelação, nós temos autoridade para falar, porque a própria palavra de Deus diz que se não vem de vós, é dom de Deus, é dom do Espírito Santo. Este outro sinal. E o quarto sinal,
passamos a ter uma experiência com Deus. O que é ter uma experiência com Deus, meus irmãos? É ter unção, é ter sonhos, às vezes até profetizar. Ter experiência com Deus é conhecer mais a Deus, é buscar mais ao Senhor. É termos um relacionamento de pai para filho, porque nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Veio para o que eram os seus e os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos do dono, do Altíssimo, do Eterno. E um dos outros sinais é a vontade de orar, é a necessidade de estar em oração, jejuar, ler a Bíblia. Muitas das vezes fala assim, eu vou ler a Bíblia, não estava nem com muita vontade de ler a Bíblia. Mas o Espírito Santo, ele nos impulsiona. Quando ele habita dentro de nós, é através da unção que ele nos dá, né? Do convencimento dele, que ele nos leva a orar, a jejuar, a levantar de noite para orar, ao desejo de ler mais a palavra, de estudar mais a palavra de Deus. Porque no livro de 1 Pedro 3,15, 1 Pedro 3,15, diz que nós temos que dar a razão da nossa esperança. Quando pregamos a vinda de Jesus, nós temos que dar razão a essa esperança, né? Em que nós esperamos desse Jesus maravilhoso, que um dia foi para Deus e vai voltar para buscar a sua igreja. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós e que há em nós. Qual que é essa esperança que está no nosso coração? É o Espírito Santo de Deus, que nos move e que nos leva ao trono da graça de Deus, através da oração, através da leitura da palavra, através do nosso testemunho, através do nosso caráter. Não da nossa vã maneira de viver que tínhamos antes de conhecer a Cristo, porque quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Não adianta eu chegar diante desse áudio com a palavra de Deus nas mãos e não fizer o que está escrito aqui. Não ter um relacionamento com Deus. Não poder passar para a pessoa qual que é a razão da minha esperança. Muitos já morreram sem ter conhecido a Cristo. E muitos estão morrendo sem conhecer o Espírito Santo. Nós temos que estar sempre dando a razão, dando esperança para essas pessoas e falar para eles, olha, Jesus veio, fez tudo o que tinha que ser feito e nos deixou o Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo que intercede por nós junto ao Pai, porque às vezes nós não sabemos nem como orar. Esta é a palavra que eu quero trazer nessa tarde. Esta é a esperança que eu quero trazer para você nessa tarde. Do Espírito Santo de Deus que habita em nós, que tem ciúme de nós e que entristece quando nós pecamos. Não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? E se você destruir esse templo, você será destruído. Observe que quando nós pecamos e quando a gente fica triste, chateado, é porque nós usamos uma coisa que não é nossa. Esse corpo pertence, esse templo pertence ao Espírito Santo. Boa tarde a todos, com a paz do Senhor.